16, 1 Reis 17, do verso 8 ao verso 16. Eu vou ler aqui mesmo na minha tradução, os irmãos vai ter alguma divergênciazinha, mas nós vamos juntos aí. Então a palavra do Senhor lhe foi dirigida nesses termos: apronta-te e vai viver em Sarepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te providencie o teu sustento. Ele partiu em direção a Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe solicitou: traz-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para que possa saciar a minha sede. E quando ela estava se retirando para buscar a água, ele a chamou uma vez mais e lhe pediu: por favor, traz-me também um pedaço de pão. No entanto, ela replicou: tão certo como vive o Senhor teu Deus, juro por seu nome que não tem um bolo sequer, senão tão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. Então, estou apanhando uns 2 gravetos para levar para casa, a fim de poder preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe assegurou: não temas, vai e faz com o que disseste, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e traz aqui, e depois o farás para ti e para o teu filho. Porquanto assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da vasilha não se esgotará, e o azeite da botija jamais faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Imediatamente ela foi, fez tudo segundo a palavra que Elias lhe comunicara. Assim ele e ela, sua família, comeram fartamente durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou, e jamais faltou o azeite puro na botija, tudo em conformidade à palavra do Senhor, que ele transmitira por meio de Elias. Senhor, nós te louvamos porque por si só a tua palavra é suficiente. Nós te agradecemos, ó Pai, porque somente ao lermos, ao estudarmos a tua palavra, nós somos impactados pela tua palavra, nós somos impactados por aquilo que o Senhor tem nos direcionado. E nessa manhã eu estou aqui, ó Deus, diante da tua igreja como tua serva, que o Senhor, ó Deus, me use apenas como uma porta-voz, como um instrumento daquilo que o Senhor primeiro ensinou a mim, aquilo que o Senhor primeiro me direcionou, para que, ó Deus, a tua igreja também seja direcionada pela palavra do Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, pode deixar a sua Bíblia aberta, vai acompanhando, nós vamos ler depois mais um pedacinho desse texto. Quando nós olhamos para essa história, antes de Deus dar um direcionamento para Elias, para que ele isse para essa cidade Sarepta. Se você voltar um pouquinho na história, o profeta Elias acabara de anunciar para o rei Acabe uma grande seca que viria sobre Israel, como consequência da desobediência e da idolatria que o rei Acabe estava praticando com o Senhor. Em 1 Reis capítulo 16, a Bíblia vai dizer que o rei Acabe foi considerado ali naquele texto, a Bíblia cita dessa forma, o pior rei que já havia governado sobre Israel, de tamanha a idolatria ou de tamanha profanação que Acabe estava trazendo para o meio do povo de Israel. E agora Deus, por meio de Elias, anuncia essa seca e dá um direcionamento para Elias. E primeiro Deus manda Elias para o leste do Rio Jordão, num riacho de Queride. E ali Deus fala para Elias: olha, você vai ficar ali e eu vou
Você vai beber da água do rio, e eu vou enviar corvos para que te alimente ali naquele lugar. E assim Elias foi, e assim o Senhor fez, até o dia que aquele riacho secou. E agora Deus vai novamente a Elias e dá um novo direcionamento. Olha, você vai para uma cidade chamada Sarepta, uma cidade pagã, uma cidade que não me adora, mas é para lá que você vai. E chegando lá, eu vou levantar uma mulher, uma viúva, e dela lhe virá o sustento. E assim a Bíblia conta no texto que lemos, que Elias vai, e chegando à porta da cidade, já na entrada, ele já consegue visualizar a viúva, e ele vai até essa mulher. E aí eu já quero fazer uma reflexão com os irmãos, para que os irmãos compreendam o tamanho, a grandeza do Deus que você serve, do Deus que nós servimos, porque é preciso que a gente olhe para essa história e entenda que essa mulher era uma viúva, era uma mulher que estava em extrema pobreza. Quem na verdade necessitava de ajuda e de sustento era ela, mas Deus levanta uma mulher pagã, viúva e em miséria, para sustentar o profeta que ele envia. O que isso nos ensina, Jéssica? Deus nos ensina que ele é assim. Ele usa o menos provável, aquele menor, aquele que parece não ter condição aos nossos olhos, para fazer aquilo que ele quer, aquilo que ele determina. E por que ele faz isso? Para que a glória seja dele, para que o louvor seja dele, para que o reconhecimento seja dele. Romanos 11:36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E é por isso que Deus levanta aquele que muitas vezes aos nossos olhos não tem a menor condição, para mostrar o poder, a grandeza e a soberania do nosso Deus. Quando nós olhamos para o verso 13 até o verso 15, esse texto nos ensina, se você olhar, se você observar essa palavra, 3 características na atitude dessa mulher. Ela demonstrou essas características em meio talvez ao momento mais difícil da sua história. Um momento em que a única perspectiva de vida era a morte. Se você olhar o verso 12, ela diz assim para o profeta: olha, eu vim aqui pegar uns gravetos, e eu vou para minha casa cozinhar o pouco que me resta. Eu e os meus filhos vamos comer e morrer, porque eu não tenho mais nada, isso é tudo o que eu tenho. E agora, queridos, o profeta chega até ela, entenda, e pede para ela a primeira parte de tudo o que ela tem. E a primeira atitude que nós aprendemos com essa mulher, que fez com que ela experimentasse a provisão e o sobrenatural de Deus sobre sua vida, é que essa mulher agiu com fidelidade. O que Elias pediu para ela não foi a sobra do que ela ia comer. Elias não disse para ela assim: olha, vá na sua casa, faça um bolo, coma você, coma seus filhos, e se sobrar, traga para mim. Elias, dirigido pelo Senhor, orientado pelo Senhor, disse para ela assim: vá para sua casa, faça primeiro com o pouco que você tem para mim, e traga, depois você coma você e seus filhos. Essa mulher entendeu o que era fidelidade. Porque fidelidade não é entregar o que nos sobra, o que não tem importância, aquilo que não tem mais utilidade. Fidelidade é entregar primeiro para Deus, é entregar tudo o que você tem na mão daquele que pode fazer multiplicar e jamais deixar faltar na sua vida. Essa mulher entendeu isso, entendeu que quem é fiel não entrega o que lhe sobra, mas entrega o que tem de mais importante. Entrega primeiro, entrega a primeira parte, entrega tudo diante de Deus. E é isso que ela fez, ela agiu com fidelidade. Tem muita gente querendo viver com Deus, andar com Deus e até viver o sobrenatural de Deus, mas só está entregando para Deus aquilo que sobra, aquilo que não tem importância, aquilo que é resto. Entrega para Deus o resto do dinheiro, o que sobra. Entrega para Deus o resto do tempo, aquilo que sobra. Mas enquanto eu e você estivermos entregando para Deus só o que nos sobra, nós vamos viver tendo de Deus também só o necessário. Essa mulher até aquele dia viveu tendo o necessário. Apenas o necessário, e temos ainda, porque Deus é misericordioso. Mas quando eu e você começarmos a entregar o primeiro, o mais importante, tudo
sido o centro da nossa vida, ao que temos de mais importante diante de Deus, eu tenho certeza, queridos, que nós não vamos viver mais o necessário, mas nós vamos começar a viver em Deus o extraordinário. Porque quando eu entrego para Deus o primeiro, a parte mais importante, tudo diante de Deus, eu reconheço que é Ele quem governa a minha vida, que é Ele quem manda em tudo que eu tenho, que tudo é dEle, porque primeiro eu entrego para Ele. Não tem como viver o extraordinário de Deus fazendo só o ordinário. O que é ordinário? O de costume, o normal. Porque o normal para a nossa natureza é entregar só o que sobra. Se quisermos experimentar de Deus o sobrenatural, precisamos entender que fidelidade é entregar primeiro para Deus. É reconhecer que é Ele quem governa a nossa vida. Aquela mulher, ela foi fiel a um profeta, a um Deus que ela não servia, que ela nem reconhecia, porque ela diz assim para Elias: eu juro pelo Senhor, teu Deus. Ela não reconhecia Deus. Muito provavelmente ela adorava a Baal, porque era quem era adorado no meio do seu povo. Mas ainda assim, mesmo não reconhecendo Deus, ela foi fiel ao Deus de Elias. Será que você tem sido fiel ao seu Deus? Será que você tem entregado para Deus a primeira parte, a parte mais importante? Ou tem entregado para o seu Deus aquilo que tem te sobrado? Prioridade faz parte daquele que age com fidelidade diante do Senhor. Como anda a sua fidelidade com Deus? Você tem entregado tudo diante das mãos do Senhor? Ou você somente tem entregado as sobras? A segunda característica dessa mulher é que essa mulher agiu com fé. Ah, se tem algo que eu não tenho dúvida, e o próprio texto vai deixar isso claro, é que aquela mulher estava tomada pelo medo. Medo de morrer, medo de não ter como sustentar o seu filho, não ter mais o alimento para dar para os seus filhos. O medo agora de confiar em um profeta que te pedia parte de tudo que ela tinha. Era muito para ela, irmãos, que tinha tão pouco. Ela estava tomada pelo medo, e é por isso que no verso 13, Elias inicia a sua fala dizendo para ela: não temas. Se é algo, queridos, que tem a capacidade de afastar de nós o medo, é a nossa fé. É crer, é confiar. E foi isso que essa mulher resolveu fazer. Ela resolveu crer naquilo que o profeta lhe disse, naquilo que o profeta lhe falava. Ela tinha todos os motivos para não crer, ela tinha todos os motivos para não confiar. Como eu disse, ela não reconhecia Deus, ela nem adorava Deus, ela não fazia parte do grupo religioso de Deus, e agora o que o profeta lhe pede é muito. Ela tinha todos os motivos para não crer, mas ainda tendo tudo ao contrário, ela resolveu, ela decidiu crer no Deus de Elias. Diferente daquela mulher, nós conhecemos e reconhecemos Deus. Nós muitas vezes experimentamos e já vimos o poder de Deus sendo manifestado no nosso meio, da nossa casa, no meio da nossa igreja, no meio das pessoas que nós convivemos e até mesmo na nossa vida, mas ainda já tendo experimentado o poder de Deus, por diversas vezes nós ainda temos dificuldade de crer. Fica evidente quando nós olhamos para a palavra, para aquilo que a Bíblia diz de quem vive baseado na fé, que a nossa fé é pequena demais, ela é condicional demais. Nós muitas vezes somos levados a crermos baseados naquilo que vemos, mas a fé não é crer naquilo que eu vejo, muito pelo contrário. Se eu só creio no que vejo, isso não é fé. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que nós não vemos. Porque quem, querido, se não movida por fé, por crer, por confiança no que o profeta lhe falara, entregaria a primeira parte, grande parte de tudo que ela tinha, correndo o risco de ficar ainda mais rápido sem nada. Mas aquela mulher, ela teve a atitude de entregar e de crer.
Se eu e você quisermos viver o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida, nós precisamos crer não baseados no que estamos vendo, mas crer baseados no poder daquele que nos prometeu e é fiel para cumprir e é poderoso para cumprir. Não é baseado no pano de fundo da sua história, não é baseado no cenário que você vive, não é baseado no que você tem nas suas mãos, porque se você olhar para isso, você não vai crer, mas é crer no poder do Deus que falou ao seu respeito, que determinou a seu respeito, crer no Deus que na Bíblia já disse ao seu respeito. Ele é fiel para cumprir o que disse, o que prometeu. Então tenha a sua fé baseada no poder desse Deus e não naquilo que os seus olhos podem contemplar. Como anda a sua fé naquilo que Deus prometeu a você? Como anda a sua fé na palavra de Deus, que é recheada de promessas para a sua vida? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, diz assim: andamos por fé e não por vista. Fé é a certeza no poder de um Deus que pode fazer aquilo que eu não posso ver. Não olhe mais para o que está nas suas mãos. Olhe para o poder de quem tem o poder. Olhe para quem tem o poder de multiplicar o que você tem nas mãos. A terceira e última característica daquela mulher é a obediência. Quando nós olhamos para o verso 15, diz assim na minha versão: imediatamente ela foi e fez. Esses dois verbos, foi e fez. Toda vez que o verbo é utilizado no português, ele tem o sentido de ação. Porque obedecer, queridos, significa tomar uma atitude, significa ação. E esse texto nos demonstra isso claramente. Aquela mulher fez o que o profeta lhe disse. Ela não ficou parada, ela teve uma atitude de fazer o que o profeta lhe instruiu. Deixa eu te perguntar, quantas vezes Deus tem te instruído, quantas vezes Deus te ordenado e você tem ficado paralisado, esperando eu não sei o que, eu não sei o que tempo, porque Deus já tem te direcionado, mas você tem ficado paralisado. Aquela mulher não ficou parada diante da ordem do profeta, ela foi e fez. Quando ela fez, Jéssica? Ela fez quando recebeu a instrução. O que é que isso nos ensina? A obediência, ela deve ser imediata. A nossa atitude deve ser imediata diante da ordem do nosso Deus. Deus mandou através do profeta e ela fez. A nossa obediência precisa ser completa e imediata. Tem muita gente, tem muito crente que tem vivido com Deus na superfície e jamais vai experimentar o que aquela mulher viveu, porque tem entregado para Deus uma obediência tardia e parcial. Aquilo que Deus mandar você fazer, queridos, você faz. Porque obedecer significa fazer o que Deus ordena, na hora e na maneira que Deus ordena. Pare de procrastinar aquilo que Deus já falou a você. Pare de procrastinar aquilo que Deus já te instruiu, já te ordenou, e comece a viver o extraordinário de Deus sobre a sua vida. O verso 16 diz assim: a farinha da vasilha não se acabou e jamais faltou o azeite. Sabe o que é isso? Isso é provisão de Deus, isso é maná de Deus, isso é sobrenatural de Deus. Se eu perguntar a você se você quer viver o mais de Deus sobre a sua vida, se você deseja experimentar o poder de Deus sendo manifestado na sua vida, na sua casa, com certeza você dirá que sim. Então comece em nome de Jesus a agir com fidelidade, com fé e obediência diante de Deus. Uma viúva que estava fadada a morrer de fome com seus filhos, agora tem com fartura na sua casa. Por quê? Porque ela foi fiel, porque ela foi obediente, porque ela creu no Deus de Elias. Como anda a sua fé, a sua obediência e a sua fidelidade ao seu Deus?
se eu parasse por aqui e dissesse para você somente isso, que é muito, que Deus enviou para ela com fartura, para quem não tinha praticamente nada, já seria mais do que suficiente. Só, queridos, que o texto não para por aqui. E a Bíblia conta que logo depois desse acontecimento, eu queria que você entendesse muito bem isso, porque de tudo que Deus falou comigo, algo que mais me tocou foi isso. Depois de tudo o que aconteceu, a Bíblia conta que o filho dessa mulher adoeceu e ele veio a morrer. E aí essa mulher vai até o profeta Elias. Elias vem, pega o filho dela, leva para o seu quarto, para o quarto de Elias. Presta atenção. E a Bíblia diz que Elias orou, clamou e deitou 3 vezes sobre o corpo desse menino, e o menino que estava morto reviveu. Sabe por quê? Essa pergunta veio ao meu coração na hora. Sabe por quê que aquela mulher, quando seu filho morreu, pôde levar ele para Elias? Porque aquela mulher não fez só o que o profeta lhe pediu, ela foi além do que o profeta lhe pediu. O profeta lhe pediu sustento, o profeta lhe pediu comida, mas aquela mulher não só alimentou o profeta, aquela mulher hospedou o profeta na sua casa. E é por isso que quando o seu filho adoece e morre, o profeta estava na sua casa. O segredo, queridos, de viver o extraordinário, o sobrenatural de Deus não é fazer o mínimo, mas é fazer um além. Aquela mulher fez além, ela obedeceu além, ela foi fiel além, ela creu além, ela serviu a Elias além, ela buscou além. O segredo está quando você começar a fazer além, começar a orar além, buscar além, servir além, obedecer além. Você vai começar também a receber de Deus o além. Creia nisso, queridos. O poder sobrenatural de Deus está no além. E foi por isso que aquela mulher não só recebeu de Deus o que Ele prometeu. O que Deus prometeu para ela foi que a farinha não ia faltar, o azeite não ia faltar, e isso Ele fez. Mas Ele fez além, porque ela também fez além. Ele ressuscitou o filho dessa mulher, que eu tenho certeza que para ela foi ainda mais forte do que o que Deus já tinha feito, que era a provisão. E foi por isso, foi exatamente por isso, que no verso 24 ela diz assim para Elias: agora eu sei que tu és o homem de Deus, e a palavra do Senhor proferida por tua boca é de toda verdadeira. Porque quem é senão o Deus verdadeiro, senão o Deus todo-poderoso, que poderia trazer o meu filho de novo à vida? Quem é, querido, senão o nosso Deus, que pode ressuscitar aquilo que está morto no nosso coração, que pode mandar o maná, a provisão, o sustento, mas pode fazer além na sua vida. Creia nisso. Em nome de Jesus, não somente haja com fidelidade, com fé e obediência, mas decida viver o além de Deus. Decida cavar as águas mais profundas do seu relacionamento com Deus. Se você viver na superficialidade, Deus também vai derramar sobre você aquilo que você precisa para estar na superficialidade. Mas quando eu começo a mergulhar, quando eu começo a buscar, quando eu começo a orar, quando eu começo a colocar Deus acima de todas as coisas, quando eu começo a buscar além, Deus também começa a derramar sobre mim o além, o que somente quem cavar as águas profundas do Evangelho, do conhecimento verdadeiro de Jesus vai receber. Que essa seja a sua escolha nessa manhã. Fazer além daquilo que o Senhor e daquilo que você já tem feito para o Senhor. Feche os seus olhos. Deus, obrigada. Obrigada, Deus. Obrigada pela tua palavra. Ó Deus, eu, Jéssica, quero escolher, Deus, fazer além, Pai. Além das minhas forças, ó Pai, porque é o Senhor quem vai me fortalecer. Além da minha capacidade, porque a capacidade que eu preciso vem do Senhor. Eu preciso decidir fazer além e buscar ao Senhor, ó Pai.
Ó Deus, nos ensina com essa mulher, Pai, uma mulher, ó Deus, que nem sequer, Pai, o reconhecia, que nem sequer tinha relacionamento com o Senhor, uma mulher que nem sequer fazia parte do grupo ali religioso do Senhor, mas ainda assim uma mulher que nos ensina, Pai, nos ensina com essa mulher. Nos ensina a sermos mais parecidos com ela na nossa obediência, na nossa fidelidade, na nossa fé ao Senhor. Mesmo quando o que o Senhor nos pedir parecer muito, Deus. Não é muito, porque o Senhor não nos pede muito, porque o Senhor já é o dono de tudo. O Senhor só nos pede aquilo que já é do Senhor. Ó Deus, coloque isso no nosso coração. Nos encha com essa palavra, Deus, em nome de Jesus. E que as pessoas que precisavam ser fortalecidas pela certeza de que o Senhor é o Deus da provisão, o Senhor é o Deus do maná, o Senhor é o Deus que dá o sustento, o Senhor é o Deus que multiplica aquilo pouco que você tem nas mãos. Que essa pessoa receba, Senhor, o conforto e a segurança que só há no Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Essa é a oração que fazemos, Pai, no Teu nome. Amém. Glória a Deus. Você pode ficar de pé. De pé.